Saudações a todos, muito bom dia, espero que todos estejam bem. Hoje eu vou falar um pouco sobre as intervenções extraterrestres, né? As aparições, os avistamentos, quanto às naves estelares, né? Muitos também chamam de OVNIs, né? UFOs, enfim. Estamos passando por um momento, né, crucial, um momento muito importante, né, na qual estamos sendo auxiliados, né, pela espiritualidade da luz e também pelos nossos irmãos estelares, né, com a autorização e a permissão de Deus, né, porque o momento de transição planetária exige, né, essa mudança e esta intervenção, né? Então, vamos lá. Né? É um tema deveras complexo, né? É um tema deveras abrangente, amplo. Tentarei trazer aqui algumas elucidações, algumas explicações, algumas informações de acordo com os meus conhecimentos, meus estudos e também com o concurso da espiritualidade, tá? Caso eu receba alguma intuição, alguma inspiração, né? Radiações em meus pensamentos emanados pelas entidades da luz, tá bom? Então vamos lá. Que Deus nos abençoe, nos ampare. Bom, estas naves que estão aparecendo, né, por todos os cantos do globo terrestre, não é por acaso, né? Nós sabemos que, ao mesmo tempo em que surgem aparições, avistamentos nos céus de naves extraterrestres, né, também existe aí, né, uma interferência, né, por parte do homem e também por parte dos seres das trevas, com o intuito de enganar, ludibriar, trapacear, manipular. Então, devemos tomar um certo cuidado, né? Mas, assim, claro que as naves dos seres estelares estão aí nos céus, né? Muitas camufladas entre as nuvens, outras camufladas na mesma direção do Sol, porque falando sobre o aspecto fisiológico, né, biológico, é quase impossível para o homem olhar diretamente para o Sol, porque, né, a luz solar, né, a radiação, enfim, o poder da luz do Sol pode queimar, né, a retina, prejudicar a visão, né, e não recomendo ninguém olhar diretamente para o Sol, a não ser com uma proteção, né, lentes protetoras e adequadas, condizíveis, por exemplo, para se verificar, né, visualizar, por exemplo, um eclipse, né? Mas não recomendo ninguém a olhar diretamente para o Sol, sob o risco sério de danos à visão, tá bom? Então existem equipamentos adequados, preparados para proteger, né, a visão contra os raios solares, porque a luz solar é muito forte para os nossos olhos, então tome cuidado, tá bom? Mas muitas naves, elas acabam também se projetando, se localizando, fixando, né, muito próxima do Sol, né, muito próximas do Sol, ou então numa angulação, num ponto exatamente onde o Sol está, com o intuito de se camuflarem, né? Porque eles sabem que os seres humanos, né, não conseguiriam, né, visualizar ali aquele ponto, porque o Sol é muito forte, né?
com risco de prejudicar a visão. Então, muitas naves estão camufladas, não somente na direção do Sol, mas também camufladas entre as nuvens e também sob outros pontos, tá? Inclusive na direção da Lua, né? Ou na direção de outras estrelas e planetas, né? Existem muitas naves camufladas usando sua tecnologia avançadíssima, né? E existe um propósito, um objetivo de se camuflarem, né? Mas assim, ao mesmo tempo em que muitas naves estão disfarçadas e camufladas em vários pontos do céu, seja entre as nuvens, entre as estrelas, entre o Sol, a Lua, por entre as montanhas, né? Enfim, as naves, elas dão seus avistamentos, elas aparecem, né? Elas surgem e essas naves, elas possuem uma tecnologia tão avançada, mas tão avançada que o ser humano ainda não conseguiu, né, vislumbrar, compreender, constatar, né, certas nuances. Por exemplo, as naves, elas estão surgindo com o intuito, né, de preparar a consciência coletiva para uma realidade que existe e que está ainda inacessível para alguns, tá? Mas esta consciência, né, esta realidade, ela precisa abarcar toda a consciência coletiva, toda a massa. Então, né, Deus permite e autoriza esta comunicação em massa, esta intervenção, porque todos nós fazemos parte de uma família universal cósmica. Tá? Todos nós fazemos parte, né, desta irmandade. Né? Todos nós estamos ligados à fonte, né? Todos nós somos fractais de Deus, né? Todos nós viemos de Deus. Então, Deus nos une e nos liga, entendem? Então, essas aparições, os avistamentos, eles têm aumentado gradativamente, mas desde os tempos mais remotos, né, desde os tempos mais primordiais, né, desde tempos imemoriais, né, as naves extraterrestres sempre apareceram e surgiram aqui no nosso planeta. E por que que hoje o assunto ele é pautado de uma forma, né, mais plausível? Por que que ultimamente se comenta mais, né? Com o advento da tecnologia, né, da mídia, né, da internet, então as informações elas confluem, né, de uma forma mais congruente. Enfim, as informações chegam de uma forma mais impactante e as informações elas são disseminadas, propagadas, publicadas, né, e compartilhadas de uma maneira assim absurda, de uma forma mais torrencial, né, vertiginosa. Então, todos nós temos acesso às informações graças ao advento da internet. Né? Então, a internet foi uma criação, né, do homem maravilhosa, né, com o auxílio, né, a ajuda e o concurso da espiritualidade e dos irmãos extraterrestres, né, porque essa tecnologia quântica da internet vem de planetas mais adiantados, né? Vieram de irmãos estelares, porque a tecnologia da internet, que surgiu recentemente aqui no planeta Terra, já existe em outros planetas há bilhões de anos, né? E existem planetas muito mais evoluídos, existem evoluções incompreensíveis para a mente humana, tá? Existem planetas que são tão antigos
A tecnologia é tão superior que a mente humana não consegue conceber, tá bom? Porque os universos são infinitos, existem infinitos planetas, universos, superuniversos, tá? A coisa é muito grande, ela é imensurável. Bom, e a população aqui do planeta Terra, né? A raça humana, que está ainda em constante evolução, né? Como todas as raças, porém ainda se encontra em um estado primitivo, né? Está sendo apresentada aos poucos, né, a esta outra realidade, mas muitos, né, muitos que estão aqui no planeta Terra são de origens estelares, né? Então, muitos habitantes aqui do planeta Terra não pertencem ao planeta Terra, mas sim a outros planetas de outras galáxias, constelações, universos, né? Mas uma boa parte pertence aqui também ao planeta Terra. Existem espíritos mais antigos que pertencem a outros planetas e espíritos mais novos que pertencem aqui ao planeta Terra, tá? Então, existem um incontável número de raças extraterrestres, né? Conhecemos nem um terço do total da quantidade de raças e seres extraterrestres, né? O que nós conhecemos hoje como raças extraterrestres não é nem uma pequena parcela do que existe na imensidão dos universos, né? Então, por exemplo, né, nós conhecemos a existência dos seres pleiadianos, sirianos, arcturianos, andromedanos, venusianos, marcianos, uranianos, os greys ou tal greys, os insectoides, os felinos, os canídeos, os aviários ou avians, né? Os dolphins. Existem também os orinianos ou orianos, tá? Existem, enfim, uma incontável raça de seres extraterrestres, né? E todos eles estão nos auxiliando neste momento aqui, né? Os arcturianos, os pleiadianos, sirianos, andromedanos, orinianos, insectoides, né? Os greys, os venusianos, os felinos, né? Existem muitos seres diferentes de nós, vestindo uma roupagem diferente, tá? O extraterrestre, né? O ser extraterrestre é um espírito como nós, né? Nós somos, né, uma. Vocês escutaram este barulho? Eu tomei um susto aqui. Né? Uma bexiga estourou. Né? Uma bexiga do meu filho. Né? Acabou estourando aqui. Então, esse barulho, esse estouro foi de uma bexiga aqui, tá? Do meu filho. Ele se chama Benício Lian. Né? Meu filho, ele vai fazer 4 anos no dia 6 de junho. Né? E ele já é médium. Meu filho, ele consegue, por exemplo, conversar, né, enxergar espíritos, e ele já viu inclusive seres extraterrestres, né? Ele já viu mais de uma vez já, né? Um arcturiano, um grey e outros seres, né? Ele já descreveu, né, como ele viu estes seres, né? A altura, né? Então ele certa vez, né? E mais de uma oportunidade, né? Isso aconteceu várias vezes.
ele chegou a presenciar, né, um ser extraterrestre, um arcturiano, de acordo com a descrição do meu filho, né? O ser era muito alto, ele disse que era um pouquinho maior que o teto do apartamento de casa. Ele disse que tinha os olhos grandes, a boca muito pequenininha. Ele falou que não tinha nariz, mas era tipo, tinha furinho. Ele não tinha orelhas, mas também eram os furinhos. Ele disse que o tom da pele era, ele ficou na dúvida se era azul ou cinza, né? Mas assim, a cabeça grande, de acordo com a descrição do meu filho, era um arcturiano, né? E eu tenho muita conexão, afinidade e sintonia com os arcturianos, né? Uma vez, conversando com meu pai, no quintal da casa dos meus pais, né? Conversando com meu pai sobre espiritualidade, né? Todos os assuntos correlatos. De olhos fechados, eu consegui visualizar um arcturiano, né? Ele se mostrou para mim assim, e vi os detalhes, né, deste ser, e ele mesmo acabou enviando o nome, né, e acabei dizendo o nome ao meu pai, né, naquela ocasião, Lepto, né. Então eu acabei tendo, né, este contato com o arcturiano, visualizando ele, ele se mostrou na minha tela mental e eu ouvi o seu nome também. E o meu filho já, né, desde pequeno já é médium, né? Ele conversa com os espíritos. Cada momento ele diz assim, por exemplo, né, papai, tem um Bu ali, né? O Bu para ele é um espírito, né? A entidade espiritual. Tem um Bu ali. Eu pergunto, filho, e ele é legal? Ele é bonzinho? Aí ele diz que sim. Ele faz assim, ó. Uhum. Aí ficamos mais tranquilos, né? E ele também, além de ver os Bus, né, os espíritos, ele também vê os extraterrestres. Quando ele diz que eles são muito altos, né? E eu pergunto também da mesma forma, ele é bonzinho, filho? Aí ele diz, uhum. Aí ficamos também mais tranquilos, né? Enfim, meu filho, ele já possui essas faculdades mediúnicas desde muito jovem, né? Ele é muito inteligente, esperto, né? Essas crianças que estão reencarnando atualmente, né? Vem com uma bagagem muito rica, né? Não somente aquela bagagem rica de vidas passadas, de reencarnações anteriores, mas muitas delas são de origem estelar, né? Muitas estão reencarnando aqui, são híbridos, né? E vêm com uma missão maravilhosa aqui para auxiliar o planeta neste momento de transição planetária, né? O meu filho se chama Benício Lian e ele é lindo e maravilhoso. Meus amigos, meus irmãos, eu tenho um amor assim incondicional por ele. Somos muito parecidos. Bom, enfim, falando sobre os extraterrestres, né? Sempre tive muito interesse pelo estudo dos alienígenas, dos extraterrestres, desde muito jovem. Então, eu lia os livros sobre ufologia, OVNIs, sobre extraterrestres, né? Inclusive filmes, e para mim, aquele assunto, aquele tema, era muito familiar, né? E eu já acreditava em extraterrestre desde muito jovem, gostava de estudar sobre este tema, mas eu não tinha muito com quem conversar na época, quando eu era muito jovem. Então, além de estudar sobre os extraterrestres, eu também buscava muito sobre espiritualidade, religião, esoterismo, misticismo, ocultismo, enfim, arqueologia, este universo, né, cósmico e universal, né, seja filosofia, psicologia, medicina, terapias, ciências, biologia, enfim, gostava muito desde muito pequeno. Então, mais tarde,
eu vim a saber, né, através da espiritualidade, que eu sou um híbrido, né? Eu já reencarnei aqui, né, muitas vezes, né, há muito tempo atrás, mas eu venho de outros planetas, como muitos de vocês, tá bom? Como eu disse aqui nos vídeos anteriores, né, a espiritualidade, eles acabaram me revelando que eu vim da constelação de Órion e também da galáxia de Andrômeda, né? Dentro dela, da constelação de Andrômeda e da constelação de Pégasus. Enfim, no momento, né, eu obtive estas informações e a espiritualidade acabou me informando que no momento certo eles vão me informar e me revelar mais coisas. Então, por enquanto, no momento foi o que eu obtive de informação, tá? Eles disseram para mim que eu sou um híbrido, que eu vim, né, de outros planetas, mas que eu reencarnei aqui, né, com algumas missões. E eu já venho reencarnando há um tempo, lá atrás, tá? Bom, por eu ter esta origem estelar, então eu consigo compreender um pouco melhor agora por que eu sempre tive este fascínio, né, com a vida extraterrestre desde muito jovem, né? Então, eu fui estudando um pouco sobre o assunto, né? Mas eu percebi que a ufologia, né, ela trata o assunto mais do ponto de vista científico e não estuda muito a parte espiritual, né? Agora, do ponto de vista espiritual, é necessário que a espiritualidade traga estas informações do ramo científico para agregar mais informações importantes, né? Bom, do ponto de vista, então, científico, percebemos que muitos cientistas ainda carecem de conhecimentos espirituais, tá? E muitos que se dizem espiritualizados, né? Muitos seres que se dizem espirituais, né, precisam também ter mais conhecimentos científicos, porque é importante para poder entender, né, esta realidade, né? Temos que aliar os dois conhecimentos, o científico e o espiritual, para compreender esta realidade, tá? Mas assim, existem um termo, né, os contatados, né, e os abduzidos, né? Contatado são aqueles que, de alguma forma, de alguma maneira, né, entram em contato com esses seres, né? Possuem uma ligação, possuem uma espécie de acordo ou contrato para cumprir algumas missões que foram designadas. Então, os contatados, né, são aqueles que, de alguma forma, obtiveram contato com estes seres extraterrestres ou alienígenas, tá? Já os seres abduzidos são aqueles que foram, né, de alguma forma, encaminhados, né? Outros foram sequestrados, outros foram encaminhados, né, para estas naves ou planetas de outras dimensões interplanetárias, né, com a tecnologia extraterrestre. Existem abduzidos que escolheram, né, escolheram ser abduzidos por vários motivos, tá? Existem aqueles que são abduzidos, que
que são sequestrados, tá? Por uma questão kármica, com o intuito de se resgatar alguma dívida, algum débito, porque de alguma forma, de alguma maneira, esses seres acabaram entrando em sintonia, conexão e afinidade com estes seres, porque existem seres extraterrestres da luz e existem seres extraterrestres das trevas, tá? Então, aqueles que são abduzidos por seres extraterrestres das trevas tinham alguns contratos, alguns acordos, né, com estes seres e de alguma forma estão colhendo aquilo que semearam ou plantaram, né? Porque existe uma lei que se chama causa e efeito, né? A lei de causa e efeito, ela é igual para todos, tá? Então, existem alguns seres que são abduzidos e acabam se transformando em cobaias, né? Prisioneiros ou instrumentos de certas experiências, tá? Então, existem sim aqueles que são abduzidos por extraterrestres das trevas, tá? Isto já aconteceu, já ocorreu inúmeras vezes, tá? Todos aqueles extraterrestres que abduziram seres humanos ou seres de outros planetas, né, o fizeram de forma ilícita contra uma ética, né, universal, mas todos aqueles que foram abduzidos, de certa forma, né, permitiram que isto ocorresse. Por quê? Porque existe uma lei de ação e reação, causa e efeito, uma lei que se chama lei de atração. Então, nós colhemos o que nós plantamos, certo? E estes que foram abduzidos tinham contratos, acordos com estes seres extraterrestres. Muitos deles tinham dívidas, débitos a serem quitados e resgatados com estes seres. E outros simplesmente se prontificaram, concordaram, aceitaram passar por esta prova para quitar, pagar suas dívidas e seus débitos, tá? São acordos e contratos, tá? Existem outros tipos de abduções feitas por extraterrestres da luz, tá? Então, sim, existem outros tipos de abduções realizadas por extraterrestres da luz. Estas abduções por seres da luz são totalmente diferentes das abduções dos seres das trevas, tá? Então, as abduções feitas por extraterrestres da luz têm um outro objetivo, têm um outro propósito, né? O trabalho é diferente, né? As pessoas obtêm, por exemplo, uma oportunidade de conhecer, por exemplo, não somente a nave, mas também toda a tecnologia extraterrestre e também participam de algumas missões, conhecem alguns planejamentos, algumas estratégias, alguns programas e participam, colaboram, cooperam. São muitos desses abduzidos são também contatados, né? Então, sim, existem aqueles que concordam com os termos, né? E fazem alguns tipos de acordos e contratos do bem, da luz, né? Existem contratos e acordos das trevas, mas também existem acordos e contratos com a luz, tá? São termos, contratos, alianças. Como existem alianças das trevas, existem as alianças da luz. Então, muitos seres que são abduzidos por seres extraterrestres da luz, né,
acabam, então, por permissão e autorização de Deus, e também pela permissão e autorização do próprio Espírito, que concordou, aceitou, mesmo que ele não se lembre, porque está no esquecimento, quando encarna no corpo físico, no momento do desprendimento, ele acaba se lembrando. Né? Então, seja através do desprendimento do corpo físico, ou emancipação da alma, projeção astral, desdobramento físico, enfim, depois deste desprendimento, o espírito acaba se recordando e lembrando desta aliança, deste acordo, né, deste contrato, mas com intuito positivo, com intuito da luz, porque muitos que estão aqui entre nós são híbridos, são seres estelares encarnados no corpo físico, e muitos deles têm missões gloriosas aqui para este mundo. Muitos seres extraterrestres encarnados em corpos físicos, que são híbridos, possuem missões importantíssimas neste momento de transição planetária para alavancar, elevar, né, o padrão vibratório do planeta e também auxiliar na evolução planetária, né, em todos os sentidos. Então, muitos deles acabam sendo contatados, abduzidos, tá? Para firmarem alguns compromissos, auxiliarem neste momento, né, de transição planetária. Aqueles que são contatados acabam recebendo, né, informações importantes. Nem todo contatado é abduzido, tá? Mas todo aquele que é abduzido é contatado. Entendem a diferença? Então, os contatados apenas recebem, né, o contato. Né? Os contatados recebem o contato, a informação destes seres alienígenas extraterrestres, né? E nestes contatos recebem, né, missões, programas, trabalhos, né, muitas informações importantes para auxiliar neste momento de transição planetária, tá bom? Eu tive um sonho uma vez, eu estava sonhando que eu estava num lugar perto de casa. Este sonho foi bem lúcido, tá? Foi um sonho bem assim real. Eu estava andando ali numa praça ali, né? Uma área verde ali, e muito perto ali da casa de meus pais ali, né? Numa área ali que eu costumo já caminhar, praticar exercícios físicos, enfim, é uma área verde muito bonita ali, né? Muito cuidada, né? Meu pai cuida ali do jardim, muito belo, por sinal, né? Meu pai plantou várias árvores ali, tem um jardim magnífico ali, ele cuida ali do local, tá? Bom, caminhando por este local à noite, durante o meu sonho, eu vi no céu uma nave muito diferente. Ela tinha um formato assim triangular. E quando eu olhei para o céu, essa nave ela se transformou, como se fosse um Transformer. Já assistiu aquele filme Transformers? Então, aquela nave que tinha o formato em V, quase triangular, ela começou a se transformar e ela foi aumentando, aumentando, aumentando e ficou imensa. E muitas luzes coloridas debaixo da nave iluminavam a nave e o local. Muitas luzes coloridas piscando e a nave ficou num formato ali um pouco, não diria retangular, mas lembrava um formato mais retangular, né? Talvez um formato
em pentágono ou hexágono, não sei dizer agora ao certo, mas parecia um formato retangular, mas não era assim totalmente quadrado, era um pouquinho mais arredondado para os lados, mas era um formato retangular muito grande, né? Com vários detalhes e muitas luzes piscando, e parou por cima de mim, né? E eu não tive medo, né? O sonho foi bem lúcido, foi assim bem real. Eu senti que aquilo que estava acontecendo não era um sonho. Eu senti que estava ali mesmo, porque eu conseguia raciocinar, pensar de uma forma diferente, como se não estivesse em um sonho, entende? E eu não tive medo. E eu ouvi uma voz metálica sendo ecoada, emanada por cima da nave, né? E disse o seguinte para mim, falou meu nome, né, André, nós vamos ajudar você, uma coisa assim, nós vamos, nós vamos ajudar você, ou nós vamos estar com você, uma coisa assim, entendem? Essa voz metálica se comunicou comigo e a nave era imensa, estava por cima de mim e eu não tive medo. Em um outro sonho, eu me vi dentro de uma nave, né? Eu vi também uma nave, assim, por fora. Quando eu fechei os olhos e abri, eu já estava dentro da nave. E eles permitem que nós nos lembremos somente de alguns detalhes, né? Nós não conseguimos nos lembrar totalmente por algum motivo, seja um motivo de nos proteger, de nos resguardar, enfim. Eles não permitem que nós lembremos todos os detalhes, mas geralmente eu me lembro de muitos detalhes quando eu acordo, né? E eu me lembro que eu estava nesta nave, muitas pessoas estavam sobre um leito, era uma espécie de maca diferente, cristalina, tá? Um ambiente todo iluminado, muito bonito, era um ambiente claro, iluminado, cristalino, meio metálico, né? De cor branca, aquele azul mais clarinho, né? Enfim, e eu passei por este local e estava presenciando o trabalho deles. E eu conversei com eles, tá? E eu estava conversando com um ser extraterrestre. Ele estava dizendo coisas para mim, mas eu não consegui entender. Na verdade, eu consegui entender o que ele estava dizendo para mim, mas no sonho, a voz não saía como costumamos ouvir aqui. Por exemplo, vocês estão me ouvindo, certo? Vocês estão ouvindo a minha voz, estão entendendo. Tá? No sonho, é como se eu estivesse entendendo tudo o que aquele ser estava dizendo para mim, mas ele estava dizendo assim para mim, por exemplo. Entende? Ou seja, eu não estava captando o som e não estava entendendo as palavras ali, mas ao mesmo tempo, no fundo, no meu íntimo, eu estava entendendo o que ele estava dizendo para mim, tá? E assim, enfim, eu tive outros sonhos também com extraterrestres, né? Extraterrestres, né? Extraterrestres, né? Me desculpem, às vezes a gente acaba cometendo alguma gafe aqui, algum erro aqui gramatical e ortográfico aqui, peço desculpas, tá bom? Mas enfim, já tive outros sonhos com extraterrestres, né? Seres alienígenas de outros mundos, de outros planetas, né? E assim, foi um sonho assim também muito lúcido, né? E de alguma forma eles entram em contato conosco, seja através dos sonhos ou na vigília, né? Nossos irmãos estelares, né? É, estão monitorando toda a situação aqui planetária, né? Nós temos uma família espiritual. Pode ser que a nossa família espiritual
seja de um planeta, né? Seja de uma dimensão diferente, né? Então, nós temos uma família espiritual que nos ama, se preocupa conosco e que tenta entrar em contato conosco, entende? Então, nós viemos de outros planetas. Nós não pertencemos a este planeta, né? Mas, sim, existem pouquíssimos, tá? Existem aqueles que pertencem ao planeta Terra, são poucos, mas a maioria veio de outros planetas, tá? Basta constatar que muitos, né, sentem aquela saudade que não conseguem explicar, né? Olham para os céus, para as estrelas, planetas e sentem que aqui é um lugar estranho, sentem uma saudade que não sabe explicar de onde que vem, né? Alguns se sentem um peixinho fora do aquário, né? Um peixe fora da água. Então, muitos vieram de outros lugares. Então, os nossos irmãos estelares estão nos preparando para esta consciência, né? Ocorre o seguinte, meus queridos amigos e irmãos, os seres extraterrestres das trevas, eles tentam interferir neste processo de despertar espiritual e expansão de consciência, criando também hologramas, ilusões, tá? A mídia, que é composta, em sua grande maioria, pelas trevas, assim como a política, né? E muitas outras áreas também, acabam distorcendo o assunto, não tratam o tema com responsabilidade, né? Basta que vocês observem, analisem e vejam que a mídia trata o assunto, o tema extraterrestre, vida em outros planetas, de forma jocosa, né? De forma leviana, né? Não tratam o assunto com seriedade e responsabilidade, né? Por quê? Porque existem muitos seres trevosos na mídia, no governo e em outras áreas também, que não querem que a humanidade desperte para esta consciência, tá? Vocês sabem que a trama das trevas, né? O objetivo das trevas é fazer com que os seres humanos permaneçam na ignorância, tá? E eles usam as religiões como instrumentos para domesticar, confinar, petrificar a consciência de todos aqueles que estão presos nas religiões, tá? Gostaria de aproveitar o ensejo, né, e dizer o seguinte, né? As religiões, elas são importantes para algumas pessoas, porque as religiões conseguem, por exemplo, ajudar alguns espíritos em sua evolução espiritual, tá? Algumas pessoas precisam de religião, né? A religião, ela consegue, por exemplo, controlar aquele espírito, né? Consegue domesticar, consegue educar, né? Enfim, a religião consegue disciplinar alguns espíritos rebeldes de acordo com seus preceitos, regras e ensinamentos, tá? Mas nós não precisamos das religiões, se vocês forem pensar um pouco. Por que eu digo isso? As trevas usaram as religiões como um instrumento de separação, né? Basta ver que existem muitas religiões diferentes, né? Cada religião ensinando de uma forma diferente, né? O que é muito bom também, né? Mas isso acaba separando as pessoas por acreditarem em crenças diferentes, né? Então, estas crenças limitantes, né? As crenças religiosas limitantes, elas fazem com que haja mais separação do que união, né? Se todos nós viemos da fonte, viemos de Deus, né? Estamos ligados a Deus, não deve haver separação,
mas sim união, né? Então, as religiões castram, né, o livre-arbítrio, tolhem o livre-arbítrio, né, dos seus adeptos, né, e acabam também comprometendo a evolução destes espíritos, né? Ah, por exemplo, o termo, o assunto ou o tema extraterrestre ainda é um tabu para muitos religiosos e para muitas religiões, né? Mas a existência, né, de vidas em outros planetas sempre foi um assunto, um tema existente desde épocas mais remotas, imemoriais, né? Então, os extraterrestres sempre existiram, né? Os extraterrestres, os alienígenas, né? Os seres estelares sempre existiram, mesmo antes da formação deste mundo, deste planeta, sempre existiram, tá? Então, as religiões não aceitam certas verdades, porque essas verdades vão contra os princípios dessas religiões, certo? As religiões são importantes? São, tá? Vamos ver se eu consigo me expressar melhor, tá? As religiões são importantes? Sim, as religiões são importantes, tá? Deus está nas religiões? Sim, Deus está nas religiões. A espiritualidade da luz está nas religiões? Sim, a espiritualidade da luz está nas religiões. O que significa? Que Deus e a espiritualidade da luz estão nas religiões e vão auxiliar aqueles espíritos que estão verdadeiramente conectados com Deus e com a luz, que querem fazer o bem, que realmente se esforçam para melhorar. Mas, ao mesmo tempo, as religiões são instrumentos das trevas, porque os seres trevosos usam as religiões para separar os irmãos e os trevosos usam as religiões para corromper os ensinamentos, adulterar os ensinamentos, tá? Para mal interpretar os ensinamentos, né? Para distorcer os ensinamentos, né? E o que ocorre? Ocorre que todo sectarismo, fundamentalismo, ortodoxia, fanatismo religiosos ou religiosos, né, acabam impedindo a evolução do espírito. Tá? Então, as religiões acabam dando vazão, origem ao fundamentalismo religioso, à ortodoxia religiosa, ao fanatismo religioso, ao próprio sectarismo religioso, a separação, né? Acabam criando dogmatismos religiosos, ritualismos religiosos, né? Doutrinas religiosas. Então, os dogmas, os ritos ou rituais existentes nas religiões não são necessários para que o espírito evolua, né? Então, certos preceitos, regras e ensinamentos pertencem às doutrinas religiosas. Existe um excesso de moralismo dentro das religiões, né, que acabam distanciando estes adeptos da verdade suprema, tá? Isto faz com que muitos não aceitem, não acreditem em vida inteligente fora deste planeta, tá? Então, as trevas arquitetaram um plano diabólico muito bem inteligente, né? Tentando convencer os religiosos de que extraterrestre não exista, que alienígena não exista. Esta é uma trama das trevas, tá? Existem seres extraterrestres das trevas que, por inveja, por ganância, cobiça, maldade, sede de poder, sede de domínio, pretendem alimentar esta
este tipo de consciência, né, nos seres humanos, dissuadindo, né, fazendo com que eles acreditem que não exista seres extraterrestres. Por quê? Porque os seres trevosos de outros planetas não querem que os humanos, os homens, os terráqueos, né, os seres terrestres deste planeta, saibam que existem seres de outros planetas mais evoluídos. Porque este tipo de consciência acaba libertando o espírito para uma verdade universal. E os seres extraterrestres das trevas tentam, a todo custo, de todas as formas, desacreditar toda a humanidade da existência de vida inteligente fora do planeta Terra. Tá? E as trevas usam a mídia, usam a tecnologia, a informação, o governo para desacreditar esta verdade. Tá? Existem alguns seres extraterrestres das trevas que permaneceram aqui no planeta Terra por um bom tempo e conseguiram alterar muitas coisas aqui neste planeta, tá? Alguns destes seres extraterrestres, como os reptilianos, draconianos, os arcontes, né? Eles escravizaram a humanidade durante uma época bem remota, bem antiga, imemorial, tá? Porque foi permitido, tá? Esta invasão alienígena do mal foi permitida e autorizada e consentida porque tinha um propósito, um motivo maior, tá bom? Existia ali, por exemplo, né, muitos fenômenos desconhecidos por nós, né, mas encerrados, justificados dentro da lei de causa e efeito, tá bom? Enfim, estes extraterrestres das trevas, eles conseguiram invadir o planeta Terra durante uma época muito remota e imemorial e conseguiram invadir o planeta, escravizar a humanidade, né? Conseguiram, por exemplo, com a sua tecnologia muito avançada, aquele militarismo poderoso, né? Porque os seres extraterrestres das trevas, né? Os reptilianos, os draconianos, os arcontes, eram seres belicosos, muito fortes, inteligentes, com uma tecnologia avançadíssima, e eles conseguiram, sem nenhuma dificuldade, escravizar toda a humanidade. E eles alteraram, modificaram, né, todo o comportamento do planeta. Né? Eles conseguiram, pasmem, mas os extraterrestres das trevas, eles conseguiram, né, alterar e modificar, inclusive, né, a grade magnética planetária, né, aqui da Terra. Né, eles conseguiram inverter os polos magnéticos do planeta, né, modificando, alterando, né, o movimento de rotação, né, a translação do planeta, né, fazendo com que o planeta, então, fosse corrompido por estas alterações. Né? Então, com o conhecimento que eles tinham, eles conseguiram modificar, né, uma série de coisas aqui no planeta, tá? Porque eles tinham sede de domínio, poder e queriam escravizar, né, e estabelecer a hegemonia da raça deles. Então, eles não aceitavam, por exemplo, que existiam raças extraterrestres superiores a eles. Então, por uma questão de orgulho, soberba, vaidade, o ego superinflado, né? Estes seres extraterrestres das trevas, não aceitando que sempre existiram seres extraterrestres mais avançados, mais elevados, superiores a eles, eles quiseram então confinar toda a humanidade, manipular esta crença, né?
E, enfim, escravizaram a humanidade, criaram uma malha magnética em volta do planeta, a fim de que ninguém pudesse mais entrar no planeta. Tá? Então, eles ainda conseguiram fazer isto, criar uma malha magnética no planeta, a fim de que os seres extraterrestres da luz não conseguissem entrar no planeta para auxiliar a humanidade. E, ao mesmo tempo, eles tentaram, né, de forma, né, hipnótica, né, ativar alguns comandos na consciência coletiva, fazendo com que todos tivessem medo desta realidade. Então, estes seres extraterrestres das trevas instalaram o medo, o pânico, o terror desta realidade extraterrestre. Então, a consciência coletiva, né, acabou, então, alimentando o medo, o pânico, o terror contra estes seres extraterrestres. E eles, né, com a tecnologia avançada, né, através de comandos hipnóticos, conseguiram manipular, ludibriar, enganar toda a humanidade. Né? Enfim, os seres extraterrestres das trevas, né, os reptilianos, draconianos, os arcontes, eles não aceitavam que eles eram inferiores a outros seres extraterrestres da luz, por uma questão de inveja, orgulho, sede de poder e domínio. Eles não aceitavam e quiseram implantar nas mentes humanas, né? Eles quiseram manipular, trapacear e ludibriar a mente humana, fazendo com que a humanidade não acreditasse na existência de seres extraterrestres. Então foi uma trama das trevas. Eles não queriam que os homens soubessem, descobrissem e acreditassem que existem seres extraterrestres da luz. Por quê? Porque eles sabem que quando a humanidade despertasse para esta realidade, a humanidade se libertaria. Por quê? Porque o medo, né, o pânico dos seres extraterrestres das trevas é este: a humanidade despertar, descobrir que existem seres extraterrestres da luz, ou seja, superiores a estes e que são do bem. Então, eles fizeram de tudo para que a humanidade não tivesse este acesso. Então, eles protegeram o planeta, né? Criaram ali uma rede, uma malha magnética, para que os homens, a humanidade, não recebesse a intervenção dos extraterrestres da luz, para que os homens ficassem confinados, tivessem medo da existência dos seres extraterrestres. Então foi uma trama bem inteligente por parte deles. Porém, no momento certo, né, quando Deus permitiu e autorizou, seres extraterrestres da luz, no momento certo, na hora certa, os seres extraterrestres da luz, eles conseguiram adentrar o planeta Terra, eles conseguiram furar esta proteção dos seres das trevas, e os seres extraterrestres da luz, então, travaram uma batalha, né, uma guerra contra estes seres trevosos, e os seres extraterrestres da luz, então, conseguiram levar uma quantidade enorme destes seres extraterrestres das trevas, tá? Então, chegaria o momento a qual a humanidade seria liberta destes seres trevosos. E quando este momento chegou, os seres extraterrestres da luz, conseguindo adentrar o planeta, eles, então, prenderam e levaram muitos destes seres trevosos para seus locais, né? E para outras localizações também. E no meio desta batalha, né, os seres extraterrestres da luz, então,
removendo e retirando os seres extraterrestres das trevas, os seres extraterrestres da luz. Então conseguiram fechar também, né, proteger ali o planeta Terra com a sua rede, com a sua malha magnética da luz, a fim de que nenhum extraterrestre das trevas pudesse novamente, né, invadir o planeta Terra. Ao se fazer isto, alguns remanescentes ficaram presos aqui no planeta Terra. Então, alguns seres extraterrestres das trevas não conseguiram escapar, tiveram suas naves abatidas, né, e não conseguiram escapar e ficaram presos aqui no planeta Terra, tá? Quando então os seres extraterrestres da luz conseguiram fechar o nosso planeta com a proteção, com a rede, com a malha magnética, muitas naves dos seres extraterrestres das trevas não conseguiram sair aqui do planeta por causa da proteção que os seres da luz criaram, e estas naves, então, não conseguindo ultrapassar esta barreira, elas acabaram caindo, né? Deu pane na nave, né? Porque existia ali uma proteção muito forte, né? uma rede, uma malha magnética muito forte, e essas naves não conseguiam ultrapassar, transpor esta proteção, e estas naves, então, com a pane estabelecida, elas caíram aqui no planeta. Muitas naves, então, ficaram à deriva, né? Caíram, e muitos seres extraterrestres ficaram, então, aqui presos, né? Muitos deles morreram, outros tentaram se esconder, né, em grutas, cavernas, enfim. Muitos ficaram aqui perdidos e presos, tá? E a grande maioria foi, então, levada, né, para seus planetas e outros planetas sob custódia e justiça de Deus, né? Graças à espiritualidade da luz, aos seres extraterrestres da luz, que nos ajudaram. Mas esta consciência coletiva permaneceu durante muito tempo. Então, percebam que esta experiência traumática para a humanidade deixou traumas e sequelas na consciência coletiva. Então, muitos seres humanos ainda alimentam este trauma, esta sequela, devido a esta experiência negativa de milhares de anos atrás. Então, esta experiência, este registro do que aconteceu, ficou armazenado, registrado na consciência coletiva da humanidade. E é por este motivo que muitos têm medo do assunto, muitos não acreditam, não aceitam, muitos ainda são vítimas deste comando hipnótico, né? Porque a hipnose foi muito forte e profunda. E aqueles que aceitaram e que ainda aceitam não conseguiram se desvencilhar deste comando hipnótico. E como as trevas nunca descansam, né, de suas lutas, eles deixaram vários remanescentes. Então existem remanescentes, soldadinhos, né, das trevas por aí, né? Não somente extraterrestres das trevas, mas também, né, espíritos das trevas, né? Porque os peixes grandes, né, os líderes, eles foram removidos, eles foram retirados, encaminhados para os seus devidos lugares, mas os remanescentes, seus auxiliares, soldadinhos, né, seus adeptos, permanecem por aqui ainda. Alguns espíritos das trevas e extraterrestres das trevas permanecem por aqui, são remanescentes, mas aos poucos, de forma gradativa e constante, a luz, né, os extraterrestres da luz, a espiritualidade da luz, né,
vai, aos poucos, removendo, eliminando, encaminhando estes seres aos seus devidos lugares. Por quê? Porque o nosso planeta, com a autorização e permissão de Deus, vai se tornar um planeta regenerado. Né? Nosso planeta já é um planeta de quinta dimensão. Né? O mestre Ascenso Maitreya disse numa canalização que desde o dia 21 de dezembro de 2022, o planeta Terra tinha já conquistado seu status de planeta de quinta dimensão. Tá? Então, Gaia, que é o nome do espírito, da consciência espiritual do planeta Terra, já está em quinta dimensão desde o dia 21 de dezembro de 2022 e está dando seus passos evolutivos para se tornar um planeta de regeneração. Então, estes seres das trevas, aos poucos, serão todos removidos, encaminhados para planetas ou planos e dimensões físicos, extrafísicos, espirituais, condizentes e adequados aos seus níveis evolutivos e espirituais. Tá? Então, não se preocupem, porque a luz sempre vence. A luz já venceu. Mas os seres das trevas não se dão por vencidos, tentam atrapalhar e atrasar os planos da luz. Mas saibam que a luz já venceu, tá bom? E é importante que todos nós nos unamos, tá? Nós nos unamos, porque todos nós fazemos parte desta família universal, tá? Então, é isso sobre os extraterrestres, né? Saibam que existem alguns hologramas, algumas ilusões criadas pelas trevas para confundir as pessoas, tá bom? Sim, existem naves extraterrestres de outros planetas que estão nos visitando. Sim, isto existe. Existem câmeras ao redor do mundo registrando muitas aparições e avistamentos, tá? São nossos irmãos estelares, né? Ao mesmo tempo que existem muitas naves camufladas, escondidas, de forma estratégica entre as nuvens, ou entre os astros, ou entre outros lugares, entre as montanhas, por exemplo, né? Existem também muitas naves que estão se mostrando, né? Muitas naves de extraterrestres estão se mostrando de uma forma maravilhosa e belíssima, como se fosse uma grande festa, uma confraternização. E as pessoas estão, aos poucos, sendo preparadas. Existem muitos que ainda não acreditam, existem muitos que têm ainda resistência para acreditar, existem muitos que acham que é um holograma, é um projeto, né, Blue Beam, né, um Starlink. Né, muitos acreditam que não seja uma nave, mas que seja um satélite, um balão meteorológico ou um balão. Muitos acreditam que sejam projeções criadas por homens para enganar, né? Mas existem também, sim, viu? Existem, sim, holografias, tá? É preciso que todos nós estejamos atentos, porque existe o projeto Blue Beam, Starlink, existem satélites, balões meteorológicos ou balões, né? Os próprios aviões. Existem muitos drones, né? Drones pequenos, drones maiores. Né? Existem uma série de coisas, infinidades, até projeções holográficas, né? Existem, e estas artimanhas dos trevosos é para confundir aqueles que buscam, né, por esclarecimentos, aqueles que têm fé, aqueles que estão na luz, que estão no bem. Enfim, as trevas tentam ludibriar, confundir, atrapalhar, enganar. Então, existem várias artimanhas, ciladas, arapucas, criadas de forma estratégica pelas trevas. Isso é para confundir. Só que nós também devemos entender que
no meio de todo este engodo, esta enganação, esta trapaça, né, existe também uma verdade, né? Muitas naves confederadas, né, naves comandadas por Ashtar, naves também lideradas por Sananda, Jesus, enfim, naves estelares comandadas por seres da luz, né, estão se mostrando, estão se comunicando. É como que se eles estivessem dizendo para nós: saudações, irmãos, estamos aqui. Nós somos seus irmãos, seus amigos. Estamos aqui para ajudar. Entendem? Então, os nossos amigos estelares são nossos irmãos e eles querem o nosso bem, eles querem nos auxiliar, eles querem nos ajudar. E muitos perguntam: e os seres extraterrestres das trevas, né? Bom, de acordo com a espiritualidade da luz, os seres extraterrestres da luz, do bem, comandados por Jesus Sananda, por Ashtar e muitos outros, estão empenhados, comprometidos para nos proteger. Então, por uma ordem, autorização e permissão de Deus, as trevas, né, os extraterrestres das trevas não têm a permissão mais de invadir este planeta e fazer o que eles querem, que é o mal. Eles não têm mais esta permissão e autorização. Então, o nosso planeta está protegido, tá, por Jesus Sananda, pelo Cristo planetário, pelo comando de Ashtar, enfim, pelos espíritos da luz, pelos extraterrestres da luz. Eles estão como sentinelas, né, sob guarda, monitorando toda a situação. Eles estão posicionados de forma estratégica em todos os pontos do céu, tá? E eles estão também fiscalizando, monitorando, observando, nos auxiliando. Então, os seres extraterrestres da luz não vão permitir mais a invasão, os ataques, né, a interferência dos seres trevosos de outros planetas, tá bom? Mas eles estão tentando, né? Os seres extraterrestres das trevas, eles estão tentando. Existe uma batalha espiritual intergaláctica poderosa, tá? Só que vocês saibam, tá? A frota comandada por Ashtar, né? E todo o comando intergaláctico das forças do bem estão travando uma batalha, uma guerra contra os seres trevosos de outros planetas. Existe, sim, esta batalha, esta guerra, tá? Porque eles não querem se dar por vencidos, eles querem invadir o planeta Terra, conquistar, manipular, enfim, é a mesma história, mas a luz está conseguindo, né, dominar as trevas, controlar toda a situação e nos proteger, tá bom? Então, saibam que sim, existem seres alienígenas do bem e seres alienígenas do mal, tá? Mas devemos também confiar no trabalho que está sendo feito por Jesus Sananda e Yeshua, por Ashtar, pelas forças do bem. E estes irmãos que estão se mostrando são nossos irmãos da luz, que querem o nosso bem e que querem nos ajudar, né? Existe a lei de causa e efeito, né? Você vai colher aquilo que você plantou. Então, por que ter medo? Só vai ter medo aquele que tem uma consciência pesada, que tem culpa no cartório, né? Porque o medo atrai, né? Nós não devemos ter medo, devemos ser vigilantes. Devemos, por exemplo, temer praticar o mal, né? Mas medo, pânico e terror apenas atraem estas energias, porque quem vibra no medo, no pânico e no terror acaba vibrando negativamente, né? A imunidade cai, as energias despencam e quem vibra no medo, no pânico e no terror acaba também vibrando
negativamente, né, baixando o seu padrão vibratório e atraindo, né, estes espíritos trevosos, tá? Quem vibra no ódio, no rancor, na mágoa, na ganância, na agressividade, na maldade, também atrai estes espíritos trevosos. Então, tomem cuidado, né? Não temam, tenham fé, confiança, otimismo, porque as forças do bem estão monitorando toda a situação, né? Jesus, o nosso grande mestre, ao lado de Ashtar e outros seres da luz, estão controlando a situação, mas é importante que também nós participemos deste momento de transição planetária, né? Ou seja, eles nos ajudam, mas nós temos que nos ajudar também, né? Precisamos atuar também, sermos coparticipadores, tá? É importante a participação de todos, porque só assim a gente se liberta de uma vez por todas da influência das trevas, tá? O degredo e o exílio planetário ocorrem, entendem? Então, é importante que neste momento de transição planetária nós possamos, né, elevar a nossa consciência, elevar nossos sentimentos, emoções, para que possamos vibrar em dimensões mais elevadas, tá? E, quanto, então, ao assunto, né, aos seres extraterrestres, gostaria só de fazer um pequeno adendo, comentário, tá? Assim como existem seres humanos do bem e seres humanos do mal, ou seja, seres humanos que vibram na luz e seres humanos que vibram nas trevas, isto ocorre também com todos os seres extraterrestres, tá bom? Existem reptilianos do bem, existem reptilianos da luz e existem reptilianos do mal, das trevas. Existem draconianos do bem, da luz, e existem draconianos das trevas, do mal. Assim como existem também pleiadianos da luz, do bem, existem pleiadianos que se rebelaram, né, estão vibrando nas trevas, no mal. Então, vejam, a raça extraterrestre, ela pode comportar seres da luz ou das trevas. Então, da mesma forma que ocorre aqui no nosso planeta, com seres humanos, existem terráqueos do bem, vibrando na luz, e os terráqueos das trevas, vibrando no mal. Da mesma forma ocorre em outros planetas. Existem seres extraterrestres da luz e das trevas. Então, nem todo reptiliano, nem todo draconiano são das trevas, são do mal. Existem reptilianos e draconianos do bem, da luz. Muitos deles se arrependeram, muitos deles se redimiram, muitos deles alcançaram, por merecimento, a evolução espiritual. Então existem reptilianos e draconianos da luz, do bem, né? Basta, por exemplo, constatarem que na Índia, por exemplo, a serpente é um animal que é voltado à sabedoria, né? Na China, né? No Japão, nos países do Oriente, né? Os dragões simbolizam também o poder, né? A sabedoria, a força. Então, no Ocidente, a serpente, o dragão tem um caráter mais negativo, mas no Oriente não. O dragão, a serpente, tem já uma conotação positiva, que representa a sabedoria, a força, o poder, a luz. E aqui no Ocidente já simboliza, né, a traição, né, o veneno, a negatividade, né? Então, são aspectos culturais, entendem? Então, assim como existem, né, seres da luz em planetas, dimensões diferentes, existem também seres das trevas em dimensões diferentes, em planetas diferentes, tá bom? E, então é isso. Muito obrigado.
Espero que eu tenha contribuído da melhor forma, tá? E saibam que o contato extraterrestre em massa vai ocorrer quando uma boa parte da massa coletiva já estiver preparada, porque muitos poderão entrar em pânico, em medo, não estão ainda preparados, né? Mas esta realidade sobre a existência de seres extraterrestres, né, vai desmoronar as religiões, entende? Porque as religiões não vão suportar esta realidade. Então, aos poucos, de uma forma assim homeopática, né, em doses homeopáticas, os seres extraterrestres vão se apresentando, vão se contactando, entrando em contato com alguns, né, tendo experiências com outros, inclusive de abdução ou teletransporte, né? Existem coisas incompreensíveis ainda, né, à mente humana, né? Porque os seres extraterrestres, se eles quiserem, se for permitido, eles conseguem estabelecer portais, né, de contato entre nós seres humanos, né? Eles conseguem criar portais, eles conseguem se teletransportar, tá? Eles conseguem se comunicar conosco através da telepatia, tá? Eu já consegui, através da telepatia, estabelecer alguma comunicação em algumas oportunidades, tá? Nossas faculdades mediúnicas, elas vão sendo também trabalhadas com seres extraterrestres, né? Basta que tenhamos vontade e que nós permitamos, né? E assim, os seres extraterrestres, eles sabem quem é quem. Existe uma tecnologia extraterrestre, tá? Um aparelho que eles sabem quem é quem, e eles sabem quem entra em contato com eles, que tem essa conexão, sintonia, afinidade. E outra coisa, eles sabem quem é pertencente à sua família intergaláctica. Muitos que estão aqui, que são híbridos, são contatados. Eles não se lembram, estão no esquecimento. Mas, às vezes, através dos sonhos ou um déjà vu, um sentimento íntimo, inexplicável, faz com que eles sintam esta conexão, entendem? Então, os seres extraterrestres, de alguma forma, sabendo quem é quem, eles vão se mostrar àqueles que estão melhores preparados, tá? Então, assim, é importante não ter preconceito, discriminação. Por que vocês acham que nós, seres humanos, encarnamos no planeta com diversos tipos de raças diferentes, etnias diferentes, povos de raças, etnias, culturas, tradições, costumes diferentes, né? Brancos, negros ou pretos, né? Amarelos, vermelhos, enfim, de uma outra forma. Os latinos, os americanos, os europeus, né? Os mamelucos, os caboclos, os índios, indígenas, os orientais, né? Ou do Extremo Oriente, né? Os da Oceania. Vejam os africanos, né? Vejam que existem raças diferentes em nosso planeta, né? Eu disse a raça branca, a raça negra ou preta, a raça amarela, que é oriental, a raça vermelha, que é indígena, e existem outras miscigenações, né? Misturas, uma miscigenação, uma mistura. E eu disse dos latinos, né? Os povos da América do Sul, os povos da América Central, os povos da América do Norte, né? Os americanos, os povos latinos, né? Existem também os povos africanos da África, né? Os europeus, né? Os indo-europeus ou os europeus, né? Existem também os povos escandinavos, né? Os povos da Europa, um pouco mais para cima, os escandinavos. Existem também os do Extremo Oriente. Existem
o do Oriente, da Ásia, da Oceania, da Antártida. Enfim, vejam quantas raças diferentes existem em nosso planeta entre os seres humanos. Vejam quantas raças diferentes existem entre os seres vivos. Todos os animais e seres vivos, plantas, flores, minerais, existe uma multidiversidade infinita entre os minerais, entre os vegetais, os animais e os homens. Raças e espécies diferentes. Então, aqueles que não têm preconceito nenhum, aqueles que não têm discriminação nenhuma, com nenhum tipo de raça, etnia, cor, espécie, aqueles que não têm preconceito e discriminação com nada, inclusive com orientação sexual, cor, raça, idade, alguma outra orientação política, esportiva, enfim, qualquer tipo de diferença. Aqueles que não têm preconceito e discriminação terão muito mais chances e oportunidades para entrar em contato com os seres extraterrestres. Porque os seres extraterrestres possuem corpos físicos diferentes. Pode ser um corpo físico ou um corpo espiritual, né? É um corpo semimaterial ou semi-espiritual, né? Existem aqueles seres extraterrestres que têm um corpo físico mais denso e existem aqueles seres extraterrestres que têm um corpo mais sutil, mais etéreo, espiritual. Entendem? Então, estes seres extraterrestres são espíritos como nós, estão apenas vestindo uma outra roupagem, um invólucro material ou semimaterial ou etéreo, mas são como nós, espíritos. Então, aqueles que não têm preconceito e discriminação terão mais chances e oportunidades para estabelecer um contato mais próximo com o alienígena, porque eles sabem quem é puro de coração, quem não tem preconceito e discriminação, quem está verdadeiramente preparado, apto para entrar em contato com eles, né? Porque eu garanto que muitos, ao se defrontarem com um ser diferente entrando em suas casas, tentariam eliminar aquele ser que nunca viram na vida. Imaginem, por exemplo, um pequeno ser entrando em sua residência. Um ser com uma cor totalmente diferente, seu aspecto diferente. Eu acredito que muitos tentariam eliminar aquele ser por medo, pânico e instinto. Então vejam que a humanidade ainda é agressiva, a humanidade ainda é má, né? Não está preparada ainda para o novo. Então, é importante que nós lapidemos e burilemos, né, este nosso lado. Entendem? Então, os seres extraterrestres sabem muito bem quem está preparado. Quem compreende, aceita, entende, está preparado, absorve melhor. Quem está em condições de estabelecer um contato mais próximo, mais íntimo. Então, sabendo disso, eles se aproximam de forma mais sutil, seja através dos sonhos, através da telepatia, através de algumas faculdades mediúnicas. Entendem? Então, eles vão preparando este contato mais próximo, que se dará em breve. Muito em breve, o contato em massa se dará. Tá? Muito em breve, muito, mas eu digo muito em breve mesmo, o contato em massa se dará. Porque a consciência coletiva, aos poucos, vai se preparando. Né? Existe uma porcentagem na massa coletiva satisfatória já, mas ainda muitos precisam ainda se prepararem melhor, tá? Então, saibam que quando, por exemplo, uma nave surge no céu e naquele momento você olha para o céu e visualiza a nave, isto ocorre porque existe ali
uma espécie de antena, um radar que os conecta. Comigo acontece isso. Por exemplo, eu já visualizei, eu já avistei, já vi sozinho e com um amigo, com meu pai, com minha mãe, com minha irmã, enfim. Eu já tive essa experiência de ver naves extraterrestres várias vezes, né? De várias formas, né? De várias maneiras, se manifestando de formas diferentes, né? Eu já presenciei, eu já vi, tá? Naves estelares nos céus, assim como meu pai, minha irmã, minha mãe, alguns amigos. E assim, naquele momento que você olha para o céu e você vê uma nave passando ou se manifestando, isto ocorre porque existe uma conexão entre aquele que é híbrido, contatado ou abduzido. Existe uma relação, uma conexão muito forte daqueles que possuem uma ligação. E naquele momento, quando a nave ela está passando por aquele local ou manifestando a sua presença, aquele ser, intuitivamente, ele olha para o céu, porque ele sente que algo está ali. Ele ainda não tem consciência, não sabe explicar, mas o seu espírito sabe. E nesse momento, o ser olha para o céu e avista a nave, aquela nave estelar. Pode ser de sua família espiritual, de sua família intergaláctica, né? Uma visita de seus irmãos, uma visita de sua família espiritual ou intergaláctica, dizendo: saudações, amado irmão. Então, é para mostrar que esta realidade existe, é para fazer com que a nossa consciência desperte, nos lembremos novamente, entende? Então, existe ali uma espécie de antena, um radar, que faz com que esta energia estabeleça esta conexão, tá? E estas ondas, ondulações energéticas que vibram, fazem com que aquele ser, naquele momento que olha para o céu, estabeleça então visualmente aquele contato com uma nave extraterrestre, porque intuitivamente aquele ser que olha para o céu recebe esta onda, esta energia, este contato, né? Esta conexão que é estabelecida, porque eles têm uma tecnologia tão avançada, tão superior, que a gente não consegue ainda explicar muito bem, mas nas linhas atemporais, né? Ou seja, nas linhas do tempo, onde não existe passado, presente e futuro, porque o passado, o presente e o futuro pertence aqui ao nosso planeta, mas no plano astral, no plano cósmico, no plano galáctico, né? O tempo não existe, tá? O tempo lá é linear, é atemporal, tá? Então, eles conseguem prever, planejar, antecipar e saber de coisas antes e depois, de acordo com a evolução espiritual de cada um. Mas eles conseguem estabelecer, por exemplo, né, este contato com antecedência, programando ou não com antecedência, mas conseguem interceder, intervir de uma forma que ainda não compreendemos, e é por este motivo que, naquele momento, quando olhamos para o céu, conseguimos enxergar uma nave naquele instante. É sincrônico, né? É algo assim que é estabelecido em sincronia. No momento que olhamos para o céu, avistamos uma nave. Porque tudo é planejado de forma calculada e milimétrica. Eles têm uma tecnologia superior e avançadíssima que nós ainda não compreendemos. Mas eles conseguem emitir estas ondas como uma
antena, um radar, né? E nós captamos isto com o nosso espírito, com a nossa consciência e inconsciência, e nós estabelecemos este contato visual e naquele momento a gente enxerga, tá bom? É uma tecnologia ainda incompreensível para nós, mas existem também outros instrumentos tecnológicos que eles conseguem estabelecer também muitas informações a nosso respeito, tá? Bom, é isso. Então, gratidão imensa a todos vocês, tá? Que todos nós possamos, então, compreender esta realidade, estudar mais, porque nós sabemos muito pouco, nós ainda temos um conhecimento raso sobre o assunto, mas temos que nos abrir para o novo, tá? Vamos nos abrir para o novo. Conceitos novos estão sendo trazidos, né? É importante que não tenhamos preconceito e discriminação, mas que tenhamos flexibilidade, receptividade, a mente vazia, aberta, para recebermos o novo, absorvermos o novo, tá? E é isso, estamos recebendo uma enxurrada de informações novas com o intuito de nós despertarmos espiritualmente e expandirmos a nossa consciência, tá? Mas prestem muita atenção, né? Claro que nem tudo que reluz é ouro. É importante estabelecermos conexão com Deus, sintonia e afinidade com Deus, vibrar na luz para identificarmos o que é verdadeiro e o que é falso, tá? Porque as trevas tentam enganar, tentam ludibriar. Então, devemos neste momento vibrar muita luz, estabelecer uma conexão com Deus, porque assim a gente vai identificar a energia, porque energia não mente. Energia é energia. Quem estiver conectado verdadeiramente com Deus vai saber o que é verdadeiro e o que não é verdadeiro, tá bom? Agradeço a todos mais uma vez. Que Deus, o Todo-Poderoso, os abençoe de forma plena e absoluta e até o próximo vídeo. Muito obrigado.